Bom dia, amigos e leitores do Jornal Extra. Eu sou Samantha Vicentini e estou dando início às nossas transmissões do dia, direto da nossa redação aqui no centro do Rio de Janeiro. Hoje eu recebo o Dr. Hugo Leite, ele é otorrinolaringologista e vai tirar todas as dúvidas dos nossos leitores sobre rinite e sinusite. Se você tem alguém na família que sofre desses males, marca essa pessoa aqui nos comentários. Se você tem no seu hall de amigos também. Se você tem amigos que têm filhos, que têm rinite ou que têm sinusite, chama eles para acompanhar a nossa transmissão e pode enviar suas perguntas e suas dúvidas à vontade. Escreve aqui embaixo na caixa de comentários. Eu vou acompanhá-las em tempo real aqui do meu celular e encaminhá-las ao Dr. Hugo. Primeiro, Dr. Hugo, obrigada por ter vindo. Bom dia. Obrigado a você, Samantha. Bom dia. Bom dia a todos. Então, vamos começar. Rinite e sinusite não é a mesma coisa. Não. Embora muita gente confunda os dois males, mas qual que é a diferença crucial entre os dois? Isso. Na verdade, as duas coisas muitas vezes até estão relacionadas. Mas a gente pode separar como a rinite sendo uma alteração, realmente uma inflamação da cavidade nasal. Que o nariz ele é muito mais também do que só essa pirâmide nasal, essa parte externa que nós vemos. O nariz ele é uma cavidade maior que fica para dentro ali dos ossos da nossa face. E associado ali ao nariz temos as cavidades paranasais, que são também chamadas de seios nasais. E daí quando ocorre a inflamação nesses seios, aí sim nós temos as chamadas sinusites. Mas muitas vezes essas sinusites podem ser inflamatórias, simplesmente alérgicas, podem estar relacionadas também com as infecções, né, virais e também bacterianas. E às vezes até por fungos também. E como saber que eu tenho rinite ou que eu tenho sinusite? Indo ao médico. Quais são os sintomas clássicos, assim? Porque eu vejo muitas pessoas que têm, eu acho que eu tenho rinite, acho que eu tenho sinusite. Vai lá, compra aqueles sprayzinhos, coloca no nariz e fica tudo bem, né? Exato. Tem até essa parte dos sprays, é importante porque nem todos são isentos de efeitos colaterais, então não se deve colocar qualquer tipo de remédio aí no nariz. Existem vários tipos de medicações diferentes. Agora, as rinites também, existem vários tipos de rinite diferentes. A mais comum é a rinite alérgica mesmo. E os sintomas são aquela coceira nasal, crise de espirros, nariz escorrendo, né, a coriza. E basicamente, às vezes também associada a coceiras nos olhos, lacrimejamento. Isso pode ser uma situação local, só ali no nariz, ou associada a uma doença alérgica até mais extensa, sistêmica mesmo. Pode se manifestar em outras regiões do corpo também. A gente já começou a receber várias perguntas e comentários dos nossos leitores. Sim. A Maria Clara dos Santos falou, rinite e sinusite tudo é igual. Não é, né? O doutor acabou de falar aqui. Mas são muito relacionadas. Às vezes realmente se confundem os sintomas de uma e de outra e tem que se levar em consideração algumas coisas na história clínica da doença e também algumas vezes a gente necessita dos exames complementares para diferenciar. Quem tem rinite obrigatoriamente tem sinusite ou o contrário, quem tem sinusite obrigatoriamente tem rinite? Não necessariamente, mas muitas vezes acaba estando associado, principalmente nos quadros infecciosos virais. Quando a gente tem uma infecção de via aérea superior, muitas vezes causada por vírus, né? Muitas vezes acomete o nariz, acomete também os seios paranasais, às vezes fica até associado a uma infecção da garganta. Então, às vezes, a gente tem um quadro que pega toda a via aérea superior, de faringite associada a rinite e a sinusite, de uma vez só. A gente está recebendo perguntas. Cadê ela aqui? Osana Bolos, ela ia fazer a pergunta que eu ia fazer agora. Sim. A sinusite e rinite, elas são hereditárias? Não são hereditárias. No caso das doenças alérgicas e algumas outras alterações, pode até haver uma tendência maior. Mas, por exemplo, as sinusites, aquelas que são mais intensas mesmo, com muita secreção, seriam as sinusites que podem ser a secreção também, mesmo aquela amarela ou esverdeada, que às vezes as pessoas falam, amarela ou esverdeada tem que tomar antibiótico. Não é assim. Essas secreções podem acontecer mesmo nas infecções virais. Mas nesses casos, o que vai determinar é a infecção mesmo pelo micro-organismo. Não vai ser hereditariedade. Então depende do tipo aí de rinite ou sinusite para haver uma correlação com uma tendência familiar aí ou não. E você nasce com a rinite ou com a sinusite? Porque tem gente que fala, eu tenho desde que
eu nasci. Isso. Você nasce com elas? Não é que com uma nasce, predisposição? pode ter a predisposição e isso vai depender no caso dessas rinites alérgicas, por exemplo, vai depender do desenvolvimento, do amadurecimento do sistema imunológico daquela pessoa. Porque tem pessoas, por exemplo, crianças que às vezes, crianças ou até adultos, alguém com perfume um pouquinho mais forte ou até pólen, pega flor, chega a flor, já começa a espirrar e fala, não é minha rinite. Isso são 2 exemplos clássicos de rinite alérgica. E tem essas rinites alérgicas sazonais até, no caso do pólen. Aqui no Brasil nós não temos muito isso por conta de não termos as estações do ano bem definidas. Mas em alguns locais as pessoas já sabem. Vai chegando a primavera, elas até já começam a fazer o tratamento antes para evitar que tenha uma crise de rinite. Mas a rinite e a sinusite, ela tem tratamento, mas Sim. tem cura? É uma doença crônica ou é uma doença crônica? Pode ser aguda ou pode ser crônica. Podem haver os 2 tipos. No caso das sinusites crônicas, pode ser feito um tratamento para que as pessoas fiquem bem, assintomáticas, sem qualquer alteração, sem qualquer repercussão clínica no dia a dia delas. Mas realmente existe uma tendência maior de voltar. Então as pessoas a gente faz o tratamento às vezes por um período mais prolongado e vai controlando a necessidade do uso da medicação conforme outras medidas. E não é só a medicação, né? Dependendo desse tipo, porque a gente tem, por exemplo, as rinites vasomotoras também, existe uma rinite descrita como rinite do idoso, rinite relacionada à gestação, então grávidas também podem apresentar uma rinite durante a gestação. E no caso da alérgica, que é o mais comum, nesse caso da rinite, né? Então, também existem medidas ambientais que a gente fala. Então, primeiro, né, tem alguma coisa que está causando alergia, já sabe, por exemplo, o perfume. Tem que evitar a exposição ao perfume. Evitar lugares úmidos, lugares com mofo, lugares com muita poeira. Deixar sempre a casa bem ventilada. Isso é importante tanto para a questão da alergia, como também estar em ambientes ventilados evita que a gente seja contaminado por vírus e bactérias, né? Principalmente no frio, que as pessoas tendem a ficar aglomeradas. Sim. Então, sempre deixar a casa arejada, abrir as portas, as janelas, pelo menos algumas horas do dia, mesmo no clima frio. Bom, a gente já começou a receber várias perguntas aqui dos nossos leitores. Vou começar a passá-las aqui. Daqui a pouco eu vou apresentar novamente. Valesca Carolina fala, minha filha tem rinite. Natália Vasconcelos pergunta por que sinusite causa tanta febre? Exato. Na verdade, a maioria até não causa. Muitas vezes a gente desenvolve a sinusite, seja ela viral ou bacteriana, e as pessoas podem até não ter febre. Mas no caso realmente das sinusites bacterianas mais intensas, é um sintoma que também acontece bastante. E aí a febre se dá pela reação na verdade, em geral, né, a febre acontece pela reação do organismo àquela agressão ali que está sendo causada pela bactéria. E aí tem que ser avaliado a intensidade dessa febre, outros sintomas associados, para definir até a necessidade do tratamento com antibióticos ou não. Isso é uma coisa importante também, que a gente tem que sempre tomar cuidado. Não é qualquer rinite, na verdade a rinite menos ainda, mas não é qualquer sinusite que é necessário o tratamento com antibiótico, mesmo ela sendo bacteriana. Na dúvida, pessoal, a gente sempre fala aqui nas nossas transmissões, não tomem remédios por conta própria, isso é muito importante. Isso é muito importante mesmo. Na dúvida, tá com algum sintoma, procura um profissional, procura um otorrinolaringologista, que ele vai te acompanhar, ele vai ver suas queixas e ele vai encaminhar o melhor medicamento para você. Às vezes muitas pessoas até fazem tratamento, por exemplo, por conta própria. Daqui a pouco eu vou falar dos famosos sprays, né? Muita gente fala, eu tenho isso, mas nunca foi num otorrino para ir na causa. Às vezes as pessoas vão para mascarar os sintomas, mas não vão na causa. Exato. Daqui a pouco a gente já fala Muitas sobre vezes isso. Os otorrinos até brincam, que as pessoas chegam já com certificado de propriedade. Falam, a minha sinusite, aquela minha sinusite, muitas vezes até não tem o quadro da sinusite estabelecido de fato. Patrícia Silva Santos comenta que a filha dela tem rinite, sinusite e amidalite. Amidalite consegue tirar a amígdala, né? Isso, na verdade... Ou não? Hoje em dia se faz muito menos cirurgias de amígdala como antigamente, né? Na verdade teria que ver até a idade da filha dela para saber. Agora, para ter uma indicação melhor, mas hoje em dia as amidalites de repetição são o que a gente chama de tem uma indicação relativa
para fazer a cirurgia. Vai depender realmente do quadro da criança, se é muito grave, se não é, se toda hora está necessitando de antibiótico. Agora, a indicação mais certeira que nós temos hoje em dia é pela hipertrofia. Se ela tiver amígdalas muito grandes e associadas também a adenoide, que também é um tecido de defesa, um tecido linfóide que a gente fala que fica, que o pessoal chama popularmente carne no nariz, mas que carne é aquela esponjosa, né? Isso, falam também que fica lá atrás do nariz. Como eu falei, o nariz é muito grande lá para dentro dos ossos da face. Então lá na região que a gente chama de rinofaringe fica adenoide. Então para fazer a cirurgia, nesse caso, a principal indicação hoje em dia é a hipertrofia, ou seja, elas estarem aumentadas e com repercussões clínicas, que é o ronco à noite, respiração pela boca, que a criança acaba não conseguindo respirar bem pelo nariz, dificuldade às vezes na escola também pode acontecer, sono agitado. Então e aí a partir desses sintomas a gente avalia e indica ou não a necessidade da cirurgia nesses casos. Silvana Ruggieri, ela comenta seios nasais sinusite. A gente, muitas, não raro, quando vai muito em emergência, pede o raio-x, né, dos seios da face, é isso, é assim que fala, né? A gente fala dos seios da face, os seios paranasais até, na verdade, que alguns ficam não exatamente na face, ficam até... E aí, às vezes, quando tem uma grande aglomeração de secreção, é aqui na região dos olhos e na testa, é isso? Isso, essas duas regiões são as dos seios maxilares e dos seios frontais, que ficam justamente, eles têm os nomes dos ossos onde eles estão localizados. Nós ainda temos os seios etimoidais, que ficam no osso etimoide, que fica entre os olhos, na verdade, e os seios esfenoidais, que ficam atrás ainda do seio etimoidal. Tem uma relação íntima ali já com a base do crânio. Então pode acontecer sinusite em qualquer um desses ossos. E na verdade o diagnóstico da sinusite ele é clínico, é baseado mais na história clínica e no exame físico do paciente. A radiografia ela auxilia, mas hoje em dia, otorrinos em geral, nós tendemos até a nem pedir esse exame para o diagnóstico da sinusite aguda. Muitas vezes, no caso de uma investigação da sinusite crônica, aí nós preferimos pedir a tomografia, mas também não é um exame que é pedido de rotina para esse tipo de diagnóstico nas emergências. Então, na emergência, o diagnóstico da sinusite é clínico. Não tem a necessidade de fazer nenhum exame de imagem. E deixa eu te perguntar, pode ocorrer de uma pessoa, uma criança, eu vou contar um caso específico, tá? Certo. Ter uma vez só uma crise de sinusite e não ter nunca mais? Por que eu digo isso? Uma vez meu filho foi para emergência e eu achei que ele estava com conjuntivite. E aí ele acabou passando na frente, porque criança com conjuntivite numa emergência com outras crianças, né? Podendo ser uma conjuntivite Podendo viral, ser uma conjuntivite. Existia uma grande chance de contaminar todas as Ele acordou com os olhos completamente trancados, fechados. E não parava de lacrimejar. Era neném. Quando a pediatra da emergência pediu um raio-x do seio da face e ela falou, olha, é uma crise de sinusite tão forte, não sei se fala crise, não lembro. Tá tão forte que tá saindo pelo olho. Isso acontece mesmo? Porque eu não sabia. Pode até acontecer. Ele tinha que idade? E era neném. Neném? Neném. O raio-x, nesse caso, porque o que acontece? Quando a criança ainda é bebê, na verdade ainda nem ocorreu o completo desenvolvimento dos seios paranasais. O seio frontal, por exemplo, ele só está desenvolvido completamente aos 8 anos de idade. Então, mas realmente, crises de doenças nasais, infecção de vias aéreas mesmo, seja só a rinite, causada por vírus ou bactéria, havendo muita secreção, pode ocorrer a obstrução do ducto nasolacrimal, que é a comunicação, justamente. Nosso olho a comunicação entre o olho e o nariz, é a cavidade nasal, né? Nós estamos o tempo todo produzindo lágrimas para lubrificar os olhos, e essas lágrimas descem por esse ducto nasolacrimal até a cavidade nasal. Havendo obstrução, pode realmente começar a ter infecção até mesmo desses ductos e ficar saindo secreção pelos olhos. Mas isso pode acontecer isso realmente. Pode acontecer já, uma vez, porque aconteceu uma vez só e nunca mais aconteceu. Pode acontecer, porque, como eu falei, a situação de uma infecção, como a gente tinha falado anteriormente, né, daquela predisposição familiar ou não, né, ser hereditário, mas no caso da infecção pode acontecer uma vez só e nunca mais acontecer. Tainá Rodrigues Henriques pergunta por que sinusite causa tanto vômito nela, no caso. Aí teria que ver se realmente era sinusite. Pode até acontecer por conta da reação inflamatória, por conta de ter, se for o caso da doença dela ser uma doença sendo viral ou bacteriana, se
se esses micro-organismos estão também acometendo outras regiões do corpo, que é muito comum também as gastroenterites virais, né? Então a pessoa pode ter até um sintoma de via respiratória superior, isso é muito comum até nas crianças, e ter doenças gastrointestinais associadas que teriam vômitos junto. Mas aí teria que ver melhor a história dela direitinho, que não é um dos sintomas tão comuns assim de acontecer. Tayara Leal comenta que a filha dela tem sinusite e que faz tratamento sempre, tem carne esponjosa. O médico que acompanha a menina prefere só dar antibióticos e não fazer a cirurgia. Certo. Ela perguntou o que você indica, porque ela quase sempre, todo mês ela tem que tomar antibiótico. Isso é uma coisa que eu falo até muito para os alunos também, né, lá de otorrino. A gente sempre tem que pesar a real necessidade do uso de antibióticos. Claro que muitas pessoas realmente têm que fazer o uso toda hora, aí teria que saber a idade também, porque alguns pediatras, eles contraindicam a cirurgia antes dos 7 anos de idade por conta da questão do desenvolvimento do sistema imunológico da criança. Mas tem muitos estudos que mostram que não existe tanta interferência assim na defesa do organismo quando a cirurgia é feita antes, e a gente sempre tem que usar o bom senso. Não é toda criança que tem hipertrofia de amígdalas realmente nós temos que operar, mas às vezes se isso tem um impacto tão grande na vida dessa criança, a gente tem que considerar fazer a cirurgia mesmo antes dessa idade. Mas então, aí o ideal seria realmente consultar ou o próprio pediatra da criança ou um otorrino para fazer uma melhor orientação nesse caso. Severino Ramos comenta que todo dia tem coriza, independente de estar resfriado ou não. Isso pode ser rinite? Pode ser. Tem que saber qual é o tipo de coriza também, porque às vezes tem algumas outras doenças que causam coriza só de um lado, ou dos dois lados é o mais comum realmente de ser no caso da rinite. Pode estar associado às vezes com desvio de septo, bloqueando a cavidade nasal dele, mas pode ser rinite. Mas aí a gente tem que avaliar outros sintomas associados também. Então, o indicado é sempre procurar um especialista, procura um otorrino. Isso. Ele que vai indicar o melhor tratamento e o melhor caminho para você seguir. Exatamente. Glória Brito, a nossa colunista aqui do jornal, bom dia, linda. Ela fala que ela teve sinusite diagnosticada como crônica e ela foi curada com homeopatia. Ela perguntou qual que é a sua opinião sobre a homeopatia. Eu venho de uma universidade que, se eu não me engano, se não mudou nada, ainda deve ser a única que tem uma matéria na faculdade que é obrigatória mesmo, que é de homeopatia, que é da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, que é a Unirio. As pessoas confundem com o FRJ, mas é outra federal aqui do Rio de Janeiro. E eu acredito, assim, eu não trabalho diretamente com homeopatia, mas realmente vejo muitos resultados, né? Então, o importante é a pessoa melhorar. Na minha opinião, isso é que importa. Tiago Ariosa pergunta se a rinite pode ser confundida com gripe ou resfriado. Pode, muitas vezes pode ser confundida sim. Porque, principalmente o resfriado, que tem os sintomas mais leves, mais localizados ali, muitas vezes realmente só na região da cavidade nasal, e como eu falei, às vezes associado também às faringites e até às amidalites. O resfriado também causa coriza, obstrução nasal, crise de espirros, tosse também, então pode se confundir sim. A gripe ela já tem sintomas mais severos, né? Já é causado por um outro tipo de vírus, que aí já dá aquela moleza muito intensa no corpo, né? Que a gente fala que é astenia, pode dar uma febre, tem outros sintomas mais intensos. Andréa Figueiredo, minha amiga, está aqui assistindo, ela pergunta se a sinusite causa dor de cabeça. Obrigatoriamente causa? Não obrigatoriamente, mas pode causar sim, também é muito comum. E às vezes a localização da dor de cabeça pode até sugerir da onde vem qual o seio paranasal que está acometido, mas isso varia um pouco. É um sintoma muito inespecífico. A dor de cabeça pode ter muitas causas, a gente sempre avalia os outros sintomas associados. Isso sempre é importante. A gente nunca avalia um sintoma só, né? A gente sempre faz as perguntas direcionadas. E tem até um caso muito interessante, que aconteceu até mesmo com o meu pai. Ele teve uma sinusite que o único sintoma que ele teve foi dor de dente. Ele sentia dor no dente, na arcada superior, e aquela dor, foi no dentista, e aí não descobria, aí acabou resolvendo fazer um exame de imagem para identificar,
e achou lá a sinusite. Mas são exceções, né? Não são a regra do dia a dia. Maria Clara dos Santos está insistindo aqui que é tudo a mesma coisa assim. Ela falou assim, agora mesmo já deu uns 20 espirros, mas como o doutor salientou aqui, não necessariamente, não é a mesma coisa. Isso, porque né? muitas vezes a gente tem uma crise, acha que tem a sinusite, e aí o melhor exame, como eu falei, para fazer o diagnóstico, se ela tem isso de forma recorrente, pode ser uma sinusite crônica, ou às vezes uma sinusite aguda de repetição, poderia até fazer um exame de imagem, e a gente identifica que o exame de imagem é completamente normal nos seios paranasais. O que não quer dizer que os sintomas, o incômodo que ela tenha no nariz não seja muito intenso. Até porque a Michele Barros Bessa, ela fala, eu tenho os dois e eu nunca sei qual que atacou. O importante é tratar, ir no médico e tratar. E dependendo do caso, como a gente falou aqui muito da rinite alérgica, né? Muitas vezes, na verdade, vários médicos podem atuar nesse caso. Pode ser o próprio clínico, no caso da criança, os pediatras, e certamente também os otorrinos e muitas vezes os alergistas. Que aí as pessoas às vezes fazem perguntas, né, em relação ao tratamento de vacinas, né? O pessoal perguntando de vacina também, daqui a pouco a gente fala. Exato. Tiago Ariosa pergunta se mudanças de temperatura podem desencadear a rinite. Pode desencadear a rinite. Como eu falei, tem vários tipos de rinite, tem a rinite alérgica, rinite vasomotora, que aí pode estar relacionada ao frio também. E o frio, por si só, ele causa algumas alterações na mucosa do nariz. Que o nariz, as 3 funções principais dele são a nossa respiração, né? Então, quer dizer, a principal função é a respiração. E aí ele faz 3 coisas em prol da respiração. Umidifica, aquece e filtra o ar, né? E aí, quando o ar está muito frio, para esse ar não chegar mais gelado aos pulmões, a mucosa ela tende a ficar mais inchada para aumentar a resistência mesmo à passagem do ar e diminui o batimento que a gente fala das células ciliares, que estão sempre limpando a nossa cavidade nasal. Com esse inchaço da mucosa, essa reação que ocorre, pode desencadear realmente a crise de rinite. Cíntia Maíra Mascarenhas, ela fala que ela está numa crise muito forte de sinusite. Ela tomou um antibiótico por 15 dias e não melhorou. O que ela pode fazer? Volta no médico, Pode voltar no médico para revisar o diagnóstico. Pode ser que ou o antibiótico não tenha sido suficiente, ou ela precise aí de algumas outras medicações para tirar ela do que pode ser agora uma crise aí, alérgica associada. A Alessandra Gonçalves diz que tem um bebê de 1 aninho e 3 meses, ele vive gripado. Ela pergunta, será que ele tem alguma alergia? Tem que ir num pediatra, né? Exatamente. Você teria que ir num pediatra ou alergista para avaliar se tem alguma alteração anatômica aí de via respiratória superior, que não é tão comum, mas realmente as infecções de via respiratória sempre são muito comuns nessa faixa de idade também. Fátima Positivo diz que quando o tempo muda, ela fica com como se fosse uma alergia, uma coceira no nariz que não passa. Ela pode tem que procurar um médico. Ela pergunta, o que eu faço? Tem que procurar. Tem que procurar, tem que ir começar a observar se é só o frio mesmo, se tem outras situações associadas aí que podem estar causando isso no nariz dela. Sandra Moreira, ela fala que ela tem rinite, quando ataca ela usa antialérgico. E assim, evita ter ataque de bronquite. Procede assim mesmo? Não entendi. Ela tem rinite e quando ataca a rinite dela, ela usa antialérgico. Certo. Para não ter ataque de bronquite. Certo. Porque ela deve ter uma bronquite ou asma aí associada também, né? Agora, realmente, no caso de ter uma crise, de uma pessoa que tem asma ou bronquite, se ela tem uma infecção de via aérea superior ou se ela de repente começa uma crise de rinite, ela pode desencadear a asma e a bronquite associadas também. Uma das opções de tratamento realmente podem ser os antialérgicos, mas sempre tem que ter um acompanhamento médico para ver se esse é o melhor para ela, o momento de usar, porque dependendo da situação a gente pode usar as medicações, determinados tipos de medicações para tratar as crises ou para prevenir realmente. Lembrando a todos que cada caso é um caso. Exatamente. E às vezes o que funciona com a amiga, da prima, da vizinha, da irmã, da colega, da conhecida, da sua mãe, pode não funcionar com você, nem com o seu filho, não existe receita pronta, gente. Existe Exatamente. um diagnóstico para cada pessoa, enfim, cada um
cada um tem de um jeito, cada um tem uma causa, um sintoma. Então é muito importante, eu vou sempre reforçar aqui, que vocês procurem um profissional, procurem um otorrino, achem um tempinho aí na agenda de vocês, marquem as consultas e façam acompanhamento, porque o perigo de você tomar uma receita dada para outra pessoa é enorme. Principalmente a gente está falando de antialérgico, de antibiótico. Exato, até porque às vezes as pessoas algumas vezes se automedicam e até melhora aquele problema que ela estava querendo melhorar. Mas acaba que aquele remédio para ela pode ter contraindicações que vão gerar efeitos colaterais mais danosos algumas vezes. Então, já que a gente está falando de automedicação e medicamentos, eu vou entrar aqui. Tem muitas pessoas que perguntaram sobre os sprays nasais. Exato. Vicia? Dependendo do spray nasal, sim. Nós temos várias medicações para o nariz. Vou colocar aqui como 3 grandes grupos. Nós temos os corticoides nasais, temos os vasoconstritores nasais, que eu falo para os meus pacientes que eu chamo de veneninho, e que esses são os que viciam, e a gente pode usar o soro fisiológico puro. Algumas medicações até têm o nome soro no meio, mas tem vasoconstritores nasais também. Esses vasoconstritores nasais são os que viciam, que não podem ser usados o tempo todo, direto, de forma permanente, porque eles podem até desencadear uma rinite medicamentosa também, e eles causam o que a gente chama de efeito rebote. Você pinga aquele negócio no nariz para melhorar aquela obstrução nasal que está acontecendo num determinado momento, passou o efeito, a mucosa fica mais inchada ainda, e aí tem a necessidade de usar de novo, por isso até que causa a dependência. Esse vício. E esses remédios são totalmente contraindicados em pessoas que têm pressão alta, podem até ser usados com muita parcimônia com acompanhamento médico. As pessoas com pressão alta, doenças do coração, não devem utilizar esses remédios sem acompanhamento médico. Eles são restritos para algumas situações específicas, mas não são para serem usados o tempo todo. Os corticoides nasais podem ser utilizados com a prescrição médica, existem vários tipos, também tem contraindicações para o uso, principalmente pessoas que têm glaucoma, não devem usar de forma indiscriminada. E já o soro fisiológico mesmo, que existem várias opções no mercado, com vários tipos de aplicação diferentes, aí esses podem sim até ser usados de uma forma mais livre, e principalmente as pessoas que moram em grandes cidades, né? Nós estávamos falando aqui antes de poluição e tudo mais, devido a essa função de filtro do nariz, a gente recomenda mesmo que lave o nariz com o soro fisiológico para diminuir o tempo de contato com dessas impurezas com a mucosa nasal. Quanto menor o contato, menor vai ser a reação alérgica, a reação inflamatória e, consequentemente, vai diminuir os sintomas também. Tem muita gente falando mesmo sobre esses sprays, pessoas estão até citando nomes. O que a minha dúvida é o seguinte, esses sprays, eles conseguem ser comprados sem receita, né? Sim, esses são. As pessoas têm livre acesso. Realmente não tem dificuldade para a compra dessas medicações. Então, eu queria só frisar para o pessoal que está aqui, tem gente perguntando, tal tipo aumenta a pressão, Todos que têm vasoconstritores nasais podem aumentar a pressão, escrito na acelerar bula, a frequência cardíaca. É importante ler a bula, né, gente? Exato. Se você peguem bem esse vasoconstritor. Vasoconstritor nasal. As substâncias são anafazolina, oximetazolina, todas e outras também. Sempre terminam esse zolina e no final são os vasoconstritores nasais. Tá? Tem maior, menor concentração, tem diversos nomes aí comerciais no mercado, mas tem oximetazolina, anafazolina, são os dois que me vêm à cabeça agora. Terminou em zolina. Isso, exatamente. Se você tem pressão alta, exato, por favor, não deve usar. Mesmo não tendo a pressão alta, não deve ser uma medicação que deva ser usada de forma contínua, todo dia, o dia todo. E principalmente em crianças, né? Principalmente em crianças também, exatamente. Porque tem uma... Eu tava bem lembrado, eu tava aqui no Rio de Janeiro, é muito seco, eu tava em Queimados um dia, mais seco ainda num lugar, e o meu filho tava passando muito mal com calor. E às vezes ele sangra o nariz, quando tá muito úmido ele sangra. E eu peguei um spray de uma colega pra colocar no nariz dele, só que não era pediátrico, e ele começou a ficar mole. Aí eu falei, meu Deus, eu nem, sabe, mas foi tão
natural, foi tão rápido, instintivo, que eu não me toquei que aquela coisinha não pudesse ser indicada para crianças. Aí depois ela ela falou, ele não é infantil. Aí eu falei, caraca, aí eu morri de desespero, né? Mas agora até não me lembro se tem ainda, mas alguns realmente tinham no passado, desses vasoconstritores nasais, as apresentações infantis e adultas, mas normalmente não deve ser utilizado mesmo assim, só em situações muito específicas. Porque tem uns que tem até coloridinho para criança, né? Em geral, pelo menos, assim, os que me vêm à cabeça agora desses são só com soro fisiológico mesmo, quando tem essas apresentações mais voltadas para crianças mesmo. E outra coisa até importante que a gente ainda não chegou a comentar é que o nariz, de qualquer forma, é importante que a gente vá fazer o tratamento para evitar principalmente a obstrução nasal, né? Que é uma coisa que incomoda muito, principalmente na hora de dormir, né? Imagino que diversas pessoas aí estejam pensando que nessa situação que é muito desconfortável. E o mau funcionamento nasal pode levar... O mau funcionamento nasal e a sinusite, as rinites, quando são infecciosas, podem ter outras complicações, e uma das principais são as otites médias, né? O nariz funcionando mal pode levar a dor de ouvido, com necessidade de fazer tratamentos específicos ou não. Também pode ser. Eu já tinha falado pra ele que eu tenho muita dor no ouvido, e quando eu fui na emergência, ela pediu pra eu limpar o meu nariz com soro. Ela passou até a seringa pra eu fazer assim, pra eu limpar o nariz com soro, pra lavar todos os dias. É uma sensação um pouco incômoda, né, mas... Depois você acostuma, mas assim, quem disse que eu lembro? Hoje tem algumas apresentações aí, alguns produtos de soro fisiológico que são umas garrafinhas com soro com jato contínuo. Você coloca no nariz, aí ele facilita e tenta substituir essa questão da seringa. Jaqueline Alves, ela fala que tem todas as ites. Geralmente o pessoal fala assim, né? Exato. Ela tem marca até tem a marca de fricção no nariz, de tanto que tem coriza. Que é a linha da rinite, que é uma linha horizontal aqui de tanta pessoa levantar a ponta do nariz coçando. Ela fala, ela tem bolinha no braço e olheiras até, que aumentam quando ela tá em crise. Ela já tomou até vacinas. Existe algo novo que ela possa tentar? Nesse caso que ela tem um quadro provavelmente alérgico bem generalizado, né, como eu falei que poderia acontecer nesses casos da rinite, de ser localizado ou mais sistêmico, o ideal é que ela consulte realmente com um especialista, né, um alergologista, para reavaliar, e até porque as vacinas, elas não são um produto mágico que resolva qualquer problema de alergia. É preciso que sejam feitos vários exames anteriormente com um profissional alergologista, que aí ele vai indicar se existe realmente a indicação ou não de fazer ou até repetir o ciclo de vacinas, porque não são todas as vacinas exatamente iguais também. Para quem chegou agora, eu estou aqui conversando com o Dr. Hugo Leite, ele é otorrinolaringologista, está tirando as dúvidas dos nossos leitores sobre rinite e sinusite. E tem uma pergunta aqui da Merian Tardem, ela disse que está colocando água oxigenada e tá vendo uma melhora, mas ela pergunta, tem consequências? A água oxigenada normalmente a gente não utiliza no nariz como medicação diretamente, não. O ideal é usar o soro fisiológico mesmo. Tem consequências? Ela pode... na verdade é um antisséptico, né? Pode causar um desconforto grande aí. O ideal é que utilize só o soro mesmo. Muitas pessoas relatando que estão fazendo tratamento em crise, tomam antibióticos, as pessoas e seus filhos, né? Eu tô lendo aqui os comentários, e que não estão apresentando melhoras. Neste caso, sempre recomendado voltar no médico, né, doutor? Exatamente, por isso que eu falo que os antibióticos eles têm que ser usados com muita parcimônia mesmo. Como antigamente realmente existia muito essa ideia de que era necessário, tem sinusite, precisa fazer um antibiótico, ainda hoje realmente eles ainda são muito prescritos. Mas já tem estudos que mostram que o antibiótico, mesmo no caso das infecções bacterianas, claro, não estou falando que não é necessário utilizar o antibiótico em todos os casos, mas muitas vezes a gente pode dispensar o uso do antibiótico e reservar só para alguns casos específicos, em que haja complicação, em que realmente não esteja melhorando ao longo do tempo, ou que seja um tipo de sinusite crônica específica que a gente tenha que direcionar. Mas a maioria dos casos a gente consegue tratar só com a medicação sintomática mesmo.
E aí, dependendo do caso, vai ser utilizada uma determinada medicação ou não, ou outra, né? Pode ser utilizadas medicações por via oral, medicações tópicas mesmo, até mesmo os sprays nasais, e podendo ser utilizado o antibiótico ou não. Rayana Carvalho, ela diz o que faz piorar a sinusite. A filha dela tem 2 anos, tá atacando os ouvidos, os olhos, a menininha tá sofrendo bastante. Exato. Nas crianças é importante, falou dos ouvidos também, né? Na criança é importante ter sempre algum os cuidados também na hora de alimentação. As crianças ela têm essa comunicação do ouvido, da orelha média com o nariz, que a gente chama de tuba auditiva. Ela nos adultos ela é mais alongada e mais verticalizada, nas crianças ela é mais curta e mais horizontalizada. Então, o mau funcionamento do nariz nas crianças, e às vezes até pela posição da alimentação mesmo, mais deitada, pode acontecer de irem secreções, às vezes até alimentos mais líquidos, do nariz para o ouvido e piorar ou causar realmente alterações no ouvido. Desculpa só interromper, doutora. Você falou da alimentação, às vezes a criança toma mamadeira deitada, é isso que exato. Pode acontecer, né? E até crianças de colo mesmo, né, que estão ainda amamentando no seio materno, é importante que estejam sempre um pouco mais inclinadas, né, não totalmente horizontalizadas para evitar esse tipo de problema. Entendi, aí pode continuar, por favor. Isso. E no caso que ela estava falando, né, que ela está sempre com crise, ela tem que passar com a avaliação do pediatra para ver se existe algum tipo de intolerância alimentar, que pode estar relacionada também, se é alguma alergia, alguma coisa presente no ambiente mesmo da casa dela, ou se, às vezes, também é muito comum as infecções que acontecem em crianças que ficam em creche, aí teria que ver o caso específico da filha dela para saber o que pode estar causando de forma mais intensa essas alterações. Muitas pessoas também com dúvidas sobre o que é a rinite, sobre o que é a sinusite. O Wilson Nigliatti pergunta qual das duas, rinite e sinusite, vem acompanhando de muita tosse e coriza. Todas as duas podem acontecer. Realmente. Por isso que eu falei que as duas estão sempre muito associadas. Como são duas áreas muito próximas, né? Só relembrando, que a rinite, se a gente for realmente querer separar uma coisa da outra, a rinite é a inflamação da cavidade nasal. E a sinusite da cavidade paranasal, que são essas que eu falei. Ficam nos seios maxilares, nos seios frontais, seios etimoidais e seios esfenoidais. Então, acometeu o seio, sinusite. Acometeu a cavidade nasal, rinite. Mas as duas ficam muito associadas. E essa questão da tosse pode ser por conta da secreção e às vezes pode ser até, no caso de uma infecção viral, a tosse ser causada diretamente pelo vírus, já mesmo na região da faringe, da laringe, e não ser diretamente pela rinite ou sinusite. Então sempre tem que ser bem avaliado aí pelo médico. Muitas pessoas perguntando onde o doutor atende. Eu tenho um consultório, né, na Barra da Tijuca, depois permitindo, pode até passar o contato. Pode falar já, o Hugo vai colocar aqui embaixo. Ok. Vai aparecer aqui, embaixo, inclusive, doutor. O telefone pode falar, por favor? 2421-5097. Tá na tela? Pronto? Tá na tela aqui o consultório Dr. Hugo Leite. Repete, por favor, o telefone. Para quem, se você não anotou, corre, pega uma caneta, anota. E que tá aqui na tela, mas pode falar, por favor. 2421-5097. O consultório fica na Barra. Aí, ligando lá, podem ter informação certinho do endereço, se for o caso, né? O doutor também tem um perfil no Instagram onde compartilha dicas, né? Isso. O Hugo vai colocar... Isso, que é o @Dr. Hugo Leite Otorrino. Vai aparecer, vai ficar aqui na tela. Vou pedir pro nosso Hugo aqui. Tem 2 Hugos aqui na sala. Vou pedir pro Hugo deixar aqui na tela um pouquinho. Luciana Costa, ela fala que no momento ela tá atacada bem forte. Ela foi no médico, fez um raio-x, tá tudo infeccionado. Ela tá com antibiótico e está lavando o nariz com soro. Ela perguntou se existem cuidados específicos para isso. Ela fala que trabalha com educação infantil, as dores de cabeça, e tem muitas dores de cabeça por causa da inflamação, e aumentam ainda mais quando ela tá com as crianças. Às vezes o som alto, né?
Aí ela tem que investigar direitinho se a dor de cabeça é causada por um problema nasal ou não. Até porque é isso que a gente chama de a fotofobia, a fonofobia, que é esse incômodo maior com a luz e com sons mais altos, também podem acontecer, são muito característicos das enxaquecas. Então pode ser uma coisa, pode ser outra, tem que saber diferenciar direitinho. E ela falou que estava tomando antibiótico, e os cuidados, né? E também a gente falou muito aqui também da medicação e dos cuidados ambientais para evitar as causas alérgicas. Mas é claro que também é sempre importante para prevenir e também para tratar. Uma boa noite de sono, beber bastante água, uma alimentação adequada, que tudo isso ajuda o nosso sistema imunológico. Então, noites mal dormidas, alimentação ruim, sempre vai favorecer, no caso de você ter contato com um vírus ou uma bactéria, que eles causem realmente uma doença. Que se o sistema imunológico tivesse legal, nosso sistema imunológico seria capaz de combater e a doença nem apareceria muitas vezes. Jaque Barbosa Dias diz que é diabética e gostaria de saber se é verdade que o uso de antialérgicos aumenta o nível de glicose no sangue. Olha, não conheço. Pode até, de repente, ter alguma medicação que tenha essa influência, mas eu desconheço essa informação. Graça Soares pergunta se a rinite ou sinusite ela pode ser tratada com alergista ou otorrino. Isso, pode ser com qualquer um dos dois profissionais. Como a rinite, né, é uma doença mais, como eu falei, se ela não estiver associada a doenças sistêmicas, né, alergias de pele e tudo mais, o ideal até primeiro seria que fosse avaliada por um otorrino para ver se tem só rinite mesmo, se não tem algum desvio de septo também, que muitas vezes também causa muita obstrução nasal, mas o desvio de septo, a única forma do tratamento é a cirurgia feita com otorrino. Não é porque a pessoa tem um desvio de septo que ela obrigatoriamente tem a necessidade de fazer a cirurgia. Isso daí tem que ser avaliado caso a caso, e pessoas que têm desvio de septo e a rinite tem que fazer o tratamento das duas situações e avaliando se existe realmente necessidade de operar ou não. Josefa Pereira diz que todas as noites que ela dorme com a janela aberta, ela acorda doendo um lado da cabeça e o nariz entupindo do mesmo lado. Isso pode ser sinusite? A relação aí com a janela, não sabemos exatamente o que pode estar acontecendo. Mas a dor realmente pode ser. Se ela tiver com o nariz entupido de um lado e a dor de cabeça do mesmo lado, pode ser, mas, como eu falei, tem que tentar investigar direitinho para diferenciar se é só isso mesmo. Procura um otorrino. Na dúvida... Isso. Na dúvida tem que procurar o médico. Seja o clínico, seja o otorrino, tem que procurar uma ajuda de um profissional da saúde aí nessa Arthur situação. Oliveira pergunta o que fazer para prevenir as crises de rinite e sinusite. A prevenção, basicamente, se for, como a gente estava falando, das rinites alérgicas, é evitar o contato com aquilo que a pessoa já sabe que é alérgica. Então a gente deu o exemplo aqui das pessoas que têm a rinite ao contato com pólen, evitar essa situação. Com perfume também evitar. E algumas situações que são inevitáveis mesmo, né? Se a pessoa mora num lugar que não tem jeito para fugir do pólen, ela pode conversar com o médico dela para utilizar medicações que vão atuar para prevenir que essas crises aconteçam. Então pode ser ou evitar o contato, evitar as situações que desencadeiam as crises, ou fazer a utilização das medicações para prevenção mesmo, para evitar que elas sejam desencadeadas. Nádia Albuquerque pergunta aqui sobre a buchinha do norte. Pergunta, é boa? E aí eu já emendo com a Adriana Lourenço Pereira que falou, olha... Maura Marcondes de Moura, ela falou, tem que ter cuidado com essa buchinha do norte, o marido dela foi colocado no nariz e teve um sangramento terrível. O senhor conhece essa buchinha? Essa buchinha do norte eu não conheço, mas se causou um sangramento terrível em alguém, gente, na dúvida, não sabendo... Bom, eu não sei o que é, então não recomendo, mas não conheço realmente essa. Às vezes eu entendo que as consultas, às vezes, quando a gente vai para um tratamento... pelo sistema público, às vezes pode demorar, a gente fica na ânsia de, eu quero melhorar minha família, é horrível ver alguém que a gente ama sofrendo, mas é muito importante que vocês não tentem medidas alternativas
ou vai na farmácia. Sem saber as reais consequências exato, daquele porque uso. o que acontece muito, que a gente vê aqui nas transações de saúde, é o farmacêutico, o balconista da... Nem fala de farmacêutico. A balconista da farmácia, médico. Que a pessoa chega na farmácia, eu tô com isso e isso. Aí ele fala, isso aqui é ótimo. Ele quer vender. Exatamente. Né? Isso é um perigo, gente. Infelizmente, às vezes... E algumas vezes a pessoa até está no intuito de ajudar, mas sem o real conhecimento da situação daquela pessoa. E a pessoa chega lá e fala, estou com o nariz entupido. E aí, toma um remédio aqui para desentupir o nariz. Aquele remédio pode até ser bom para desentupir o nariz, mas o balconista ali ele não vai saber se a pessoa tem alguma outra doença, que não possa usar aquela medicação ou não. Então, o ideal é sempre consultar o médico mesmo para poder passar a medicação mais adequada. A Maria Clara dos Santos, ela fala, mas doutor, eu gosto de andar perfumada. Quando eu uso perfume, eu dou crise de espirro. O que eu faço? Exato. Aí, como ela sabe exatamente o que está causando, ela pode até procurar realmente o alergista para ver se existe a possibilidade dela fazer um tratamento para que ela deixe de ser. É possível dessensibilizar a pessoa para ela deixar de ser alérgica, mas é um tratamento que é bastante demorado, contínuo, ou ela pode também utilizar medicação, né? Mas eu sempre acho que a medicação tem que ser bem indicada e sempre que possível a gente evita. Claro que em casos que a gente tem que usar mesmo para manter a saúde aí, para diversas doenças, mas o quanto menos a gente utilizar, né? O Wilton Ramos pergunta se existe tratamento cirúrgico para sinusite, porque a esposa dele tem rinite alérgica e sinusite. Quando ataca, ela fica com febre, dor no corpo e garganta inflamada. Fortes dores de cabeça, até os ouvidos ficam entupidos. Ela vive à base de antibióticos recetados pelo médico, mas não resolve. Exato. Nessa questão, o tratamento cirúrgico, existe sim o tratamento cirúrgico para as sinusites crônicas, tanto que existem aí sinusectomias, maxilares, etimoidais, tem o nome, cada uma leva o nome aí do seio que está acometido, então pode acontecer, mas tem que avaliar o caso dela, exatamente para ver se ela tem um desvio de septo. Às vezes a dor de cabeça, as dores de cabeça de origem nasal não são somente causadas pela rinite sinusite, às vezes algumas alterações anatômicas também do nariz podem causar dor de cabeça, então tem que fazer um acompanhamento com o médico, um bom exame clínico, saber detalhes da história aí dessa doença que está incomodando e talvez fazer até algum exame complementar para poder identificar se, no caso dela, existe a indicação da cirurgia ou não. O Giliade de Jesus Abreu, ele pergunta se compressa de gelo realmente ajuda a aliviar os sintomas. Pode até aliviar, mas não vai tratar diretamente, né? Entre o gelo e lavar o nariz com soro, eu prefiro indicar a lavagem nasal com soro fisiológico. E o gelo no rosto também acaba sendo mais complicado. O Ronan Ramos está assistindo a gente da clínica de espera, da sala de espera de uma clínica. É verdade que ele está retornando para uma revisão depois de 15 dias. Ele foi tratado... Eu não vou falar o nome do medicamento aqui, o pessoal está lendo, mas eu vou só pedir pro doutor ler. Certo, é um antibiótico. E antibiótico. Um corticoide que provavelmente esse daí foi por via oral. Então, mas os sintomas da sinusite permanecem. Ele falou, pode ser que o tratamento com esses medicamentos não foi eficaz? Ele pergunta outras alternativas. Como eu falei, né? Não sei os detalhes aí do quadro clínico dele, mas às vezes o antibiótico pode até ter que ser prolongado por mais tempo ou simplesmente utilizar outras medicações associadas aí para tratar. Porque muitas vezes a pessoa que tem um quadro viral ou um quadro bacteriano mesmo, ela pode também ter alguma outra causa por trás, aí, a própria rinite alérgica, rinite vasomotora, outros tipos de rinite, outros tipos de inflamação aí da mucosa nasal, que só essa medicação não trate. Mas pode até ter tratado a infecção que ele possa ter tido, mas agora ele pode necessitar de outras medicações. Celina Beatriz pergunta se a sinusite pode matar. Olha, a sinusite propriamente dita não é uma doença comum para causar a morte, mas ela pode ter complicações graves que podem levar à morte, sim. Que seriam abscessos, por exemplo, mais comum aí eu poderia dizer que seria no caso das sinusites de seios etimoidais, esfenoidais,
Às vezes pode haver formação de abscessos que invadem as estruturas próximas, então para dentro da órbita ali, do olho mesmo, até realmente para a base do crânio, como eu falei, que são estruturas que estão ao redor. Felizmente, isso é raro, não é uma coisa comum de acontecer. Ainda e também pode bem, evoluir né? para celulite de face, tem algumas complicações, e por isso que sempre é importante estar em contato aí com o médico para acompanhar. Não só no momento de prescrever a medicação para o tratamento de uma sinusite aguda, mas também ter o contato com ele no acompanhamento, fazer a revisão, porque às vezes uma medicação que não está funcionando não quer dizer que ela esteja errada, é justamente isso. O médico passou, melhorou de repente um pouco, mas não melhorou tudo, volte no médico que lhe prescreveu para dizer como é que está a evolução. A Caroline Teixeira falou que não está aguentando mais, ela está desde fevereiro com coriza e ela já tomou todos os tipos de remédio. Uhum. É um desabafo aí, que porque tem muitos relatos parecidos aqui nos comentários, e as pessoas... Eu estou sentindo aqui que as pessoas estão sem saber o que fazer, sabe? Exato. O que ela precisa aí, ela primeiro teria que saber, né, quais são todos esses tipos de remédios, porque realmente existem muitos remédios diferentes, muitas opções de tratamento aí para esses casos dessas doenças. Mas, e além disso, só realmente examinando, sabendo qual o real motivo dessa coriza. Como eu falei, pode ser às vezes por alterações anatômicas, desvio de septo, pode ser por alergias a determinadas substâncias, pode ser por muitos fatores diferentes mesmo. E aí tem que avaliar exatamente qual o caso dela, avaliar através da história e do exame físico mesmo, para dar um diagnóstico melhor e optar pelo melhor tratamento. A Ângela Amorim, ela tem sinusite e rinite grave. Disse que os médicos já cogitaram uma cirurgia, inclusive com sangramento. Ela também sofre de sangramento. Algumas pessoas também relataram que sangram pelo nariz. Exato. E ela diz que está sofrendo de labirintite. E ela pergunta, uma coisa desencadeia a outra? O que eu faço? Eu estou sofrendo muito. Bom, vamos falar primeiro aí do sangramento nasal, que nessa época, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, também tem acontecido muito. Hoje parece aí talvez que vai chover um pouquinho, mas o tempo tem estado muito frio e seco. Então, tempo frio e seco, além de desencadear rinite, processos alérgicos, aí, tudo isso que nós falamos, tem muitos casos também de pessoas com nariz seco, olho seco também, coçando, irritado, por conta dessa secura, e que pode chegar a levar ao sangramento nasal também. Mas, geralmente, são sangramentos assim que pelo menos para nós, os médicos, são sangramentos menores, né, de menor volume, mas que às vezes podem assustar um pouco as pessoas. E aí ela tinha falado também, foi... Cadê? Labirintite. Ah, sim, da labirintite. E a labirintite, ela pode até estar relacionada, sim. A labirintite propriamente dita, na verdade, a gente costuma chamar de forma geral, tonteiras são labirintite. Labirintite, como a gente falou, das ites, aí é uma inflamação do labirinto. Não necessariamente a tonteira ocorre por uma inflamação objetiva ali mesmo do labirinto. Pode ter outros tipos de alterações labirínticas que causam a tonteira, e é uma infinidade de causas. Uma delas que pode estar relacionada ao nariz, mais uma vez seria por essa comunicação aí da tuba auditiva, que é o que permite a equalização do ar dentro da orelha média em relação ao ambiente externo. Se essa tuba estiver funcionando mal por causa de um mau funcionamento do nariz, acaba acontecendo uma diferença de pressão dentro da orelha média que mexe ali também com o labirinto e pode causar a tonteira. Não é até uma das causas mais comuns. Então é importante ela avaliar se poderia ter relação mesmo com essa queixa nasal dela, ou se essa tonteira que ela está sentindo simplesmente é um outro problema que está acontecendo ao mesmo tempo. A Marta Tomás, desculpa, ela fala, minha filha não sente cheiro algum. Ela tem desvio de septo, corneto inflamado e rinite. Está sempre espirrando, tendo coriza e obstrução nasal. Como resolver esse problema? Ela não fala a idade da filha. A idade aí também seria importante. Existem outras doenças nasais também que podem causar isso. Uma das mais comuns aí, que é muito frequente de causar essa diminuição do olfato ou até a ausência completa do olfato, é a polipose nasal. Então, que muitas vezes também está associada com pacientes com asma e algumas alergias. Então, realmente ela precisa consultar aí um médico para avaliar se ela tem rinite, sinusite ou se ela tem até a polipose nasal. Pode ser feito diagnóstico
até com aquele exame com nome bonito que nós falamos. A fibronasolaringoscopia, videonasoscopia e pode ser a gente estava falando sobre também. nome de exame antes de começar aqui a transmissão. Arthur Oliveira pergunta se sinusite causa mau cheiro no nariz e Jéssica Miranda pergunta se causa mau cheiro no espirro. Pode causar sim, dependendo do tipo de bactéria e às vezes fungo também, essas secreções podem ter um mau cheiro sim. Tem gente que fala até que tem um cheiro característico, realmente, quando a pessoa está com sinusite. Eliane Santos pergunta se só o soro fisiológico pode ajudar as gripes dos nenéns. Neném que está sempre, não sabe, né, tirar... Pode ajudar sim. Como eu falei, o soro fisiológico ele é muito bom para lavar sempre a cavidade nasal, umidificar também nessas situações de tempo seco. Então, lavando, você tira a poeira, todos os alérgenos ali, que são as partículas que causam irritação da mucosa. Então, você diminui o tempo de contato, não só dos alérgenos, mas também dos próprios vírus e bactérias ali com aquela mucosa. E quanto maior tempo ficar ali vírus, bactéria, maior a chance de desenvolver uma infecção realmente por esses micro-organismos. Pergunta do Leon Perfect. Ele fala que ar-condicionado agrava sinusite? De certo modo pode chegar a agravar, porque os ar-condicionados em geral eles diminuem a umidade do ar, né? Então, como a gente estava falando, esse tempo seco ele pode agravar esses quadros nasais. Tem a Isabelle Souza, ela faz uma pergunta que foge um pouquinho aqui do tema, mas como o doutor é otorrino, eu vou só dar uma fugidinha do tema rapidinho, porque ela mandou a pergunta, muitas vezes imagino que seja uma coisa que esteja mesmo, né? Preocupando bastante. Ela fala que a filha dela tem 9 anos e tem otite média. Acabou desencadeando uma perfuração no ouvido esquerdo. O otorrino que acompanha já fez esse diagnóstico há 2 anos, mas ainda disse que não está na hora de operar. Ela pergunta, isso pode prejudicar a audição? Sim, na verdade a conduta do colega otorrino está correta, porque nessa idade ainda é muito frequente todas as infecções de vias aéreas superiores, né? E essas infecções, quando se faz a cirurgia, se elas acontecem, a cirurgia pode simplesmente não ter eficácia alguma. Então, o ideal é que essa cirurgia seja feita num momento que ela não tenha mais crises de doenças respiratórias, para evitar que a cirurgia seja em vão. Agora, a perfuração da membrana timpânica, ela acaba sempre causando algum tipo de prejuízo na audição, mas que se for uma otite média, a gente fala crônica simples, que tem só lá a perfuração, não está saindo secreção o tempo todo, essa diminuição na audição, por existir aquela perfuração ali que vai prejudicar mesmo a condução do som, ela pode ser reversível quando fizer a cirurgia, quando chegar esse momento de fazer a cirurgia. Mas o importante nesse momento, se ela tem uma perfuração realmente que está lá, mas o ouvido não está saindo secreção nem nada, é importante sempre ter o cuidado de não molhar o ouvido para evitar que aconteçam infecções nesse ouvido. Pode colocar um algodãozinho quando vai tomar banho? Isso, aí, nesses casos a gente recomenda colocar o algodão umedecido com qualquer óleo. Pode ser até óleo de cozinha ou aqueles óleos mesmo para crianças. Então, colocar e cobrir toda essa parte externa aqui e, claro, evitar que a água bata direto na orelha. Mas se algum respingo bater, esse algodão vai ajudar a proteger. E evitar, crianças às vezes no verão é difícil, mas evitar piscina, praia, essas coisas até... para justamente evitar que ocorra um dano maior à audição dela. Ah, legal. Você falou de algodão com óleo, como eu tenho muita dor de ouvido, acho que é sinusite. Eu já ouvi dizer que se você pingar óleo quente ou algodão com óleo ou azeite quente, coloca... ajuda, isso pode fazer ou é prejudicial? Às vezes pode até gerar algum conforto por estar ali ser uma coisa morna, mas o ideal é não colocar nada sem que o médico faça a prescrição. Por quê? Na verdade aqui nós estamos falando, e o caso que essa mãe aí relatou, do caso da otite média, ela até tem bastante a ver mesmo com o que nós estávamos falando. Ah, tem então. Porque aquilo que eu falei, a otite média, ela pode ser uma consequência mesmo do mau funcionamento nasal. Então, casos de rinite e sinusite podem levar ao aparecimento da otite média, que pode chegar ao caso de ter uma perfuração timpânica. Então,
Mas a dor de ouvido, algumas vezes é difícil, sem examinar, diferenciar se ela é uma otite média, que pode muitas vezes realmente levar a uma perfuração timpânica, ou se é uma otite externa, que aí é do tímpano para fora. Otite média é do tímpano para dentro, externa do tímpano para fora. E aí, se houver uma perfuração da membrana timpânica, não se deve colocar nada no ouvido, porque seja lá o que for que estiver colocando, pode ir lá para dentro da orelha média e causar problemas. A maioria dessas substâncias que a gente pinga no ouvido, o objetivo é tratar a orelha externa, não é que vá lá para dentro. Então é importante que seja examinado para ver se existe uma perfuração da membrana ou não antes de pingar qualquer coisa aí no ouvido. Herbert Ramos também está mandando bastante essa pergunta. Ele pergunta se a sinusite pode prejudicar a voz, porque ele trabalha com telemarketing, tem sinusite, ele foi trabalhar sem voz porque o médico não deu atestado. O médico falou que não havia necessidade. Acontece isso mesmo? No caso dele ter alteração diretamente da voz, dele, como ele falou, ele estava fônico, aí ou disfônico, né, com uma rouquidão. Provavelmente, como eu falei, nesses casos de infecção de via aérea superior, o vírus acomete logo tudo, nariz, causando a rinite, sinusite, faringite e até a laringite. Então acredito que possa ter sido o caso dele. Mas a sinusite em si causa algumas alterações da voz, não a rouquidão, mas porque uma das funções também da nossa cavidade nasal, paranasal, é funcionar como se fosse uma espécie de uma caixa de ressonância. A nossa laringe, as cordas vocais ali, elas estão emitindo o som e a nossa estrutura anatômica mesmo da boca, do nariz, cavidades paranasais, elas alteram o timbre da nossa voz. E por isso que muitas vezes quando a pessoa está com o nariz entupido, a gente fala, né, que a pessoa está com a voz anasalada, fica com uma voz diferente mesmo por conta do nariz entupido. Então altera a voz nesse sentido. Se ele teve uma alteração de ficar rouco mesmo, deve ter acontecido uma infecção direta lá da laringe dele. Entendi. Tem muitas pessoas perguntando de medicamento. Volto a falar, gente, assim, eu acho que nunca é demais a gente falar isso. Não compre medicamentos que não foram prescritos pelo seu médico. O mesmo tratamento, às vezes você tem o mesmo sintoma que o seu irmão, que está ali na tua casa o dia inteiro, mas vocês dois são diferentes. Não necessariamente vocês têm mesmo problema, mesma alteração. Procurem um médico, tá? O médico vai indicar o melhor tratamento para você e às vezes não é. Pode ser igual, mas também em muitos casos é realmente diferente. Cada um reage de uma maneira também. Muitas pessoas perguntando onde o doutor atende. Eu vou pedir para o doutor repetir os contatos, por favor. Certo. Vou pedir para o Hugo colocar aqui na tela, o nosso Hugo daqui. Hugo, colocar o telefone do doutor na tela. Eu combinei com o doutor que a gente faria uns 40 minutos de transmissão, a gente já está chegando a 1 hora. Certo. E eu tenho que liberar o doutor porque ele atende. Então repete, por favor, o O telefone é o 2421-5097, consultório lá na Barra, fica dentro do shopping Via Parque. Pessoas perguntando de vaporização, ajuda também, doutor? Pode ajudar, sim. Vaporização Ao invés pode ajudar. faz... A mesma coisa, umidifica o nariz, ajuda ali a melhorar o funcionamento da mucosa nasal. Certo, muitas pessoas perguntando se o doutor tem Facebook. O Facebook está sendo providenciado. Tem lá o Instagram. Legal. Pessoal, nós recebemos muitas perguntas similares e outras também sobre medicamentos, né? Nós não falamos nomes de remédios. Peço que vocês se atentem à bula dos remédios que vocês utilizam, principalmente os sprayzinhos e aqueles que a gente aperta no nariz assim. Terminou com Zolina, é isso? Isso, oximetazolina, nafazolina, esses daí são os principais que devem ser evitados o uso. E claro, o antibiótico também não deve ser usado de forma indiscriminada. Nós falamos aqui dessa questão dos diversos medicamentos. As pessoas, até se elas tiverem, nesses casos mais crônicos de alergia e tudo mais, elas podem até ser acompanhadas pelo médico e, em comum acordo lá com o médico, elas podem até utilizar o remédio recomendado por conta própria, sem consultar o médico, desde que tenha sido esse remédio
prescrito primeiro por um médico, ele tem autorizado a utilizar aquele determinado remédio em determinadas situações, mas sempre com a orientação médica. E sempre é importante dizer que mesmo que isso aconteça, às vezes um sintoma, estou tendo aquele mesmo problema que eu já tive antes. Aí, de repente, ela toma um remédio e, às vezes, como a gente falou aqui de várias doenças que têm sintomas parecidos, às vezes alguma coisa está um pouquinho diferente, ela está tomando um remédio achando que vai melhorar. Nesses casos, sempre é importante. Consultem o médico de confiança de vocês, que já conhece o seu caso, ou se não tiver procura uma recomendação de alguém de confiança para poder orientar o tratamento da forma mais correta, mais adequada possível. Já caminhando para o nosso finalzinho aqui, certo. Já teve gente aqui do nosso que está assistindo live, já disse que já ligou lá no consultório, já marcou consulta. A Carla Saavedra que falou. Cadê? Ai, gente, cadê a pergunta que eu ia fazer aqui? Passou. Aqui, olha. Eu vou mostrar pro doutor, eu não vou falar, é uma pergunta da Silvana Ruggeri. Esse daqui tem corticoide. Isso, ele é um corticoide nasal. Que esse spray pode aumentar a pressão? Olha, os corticoides nasais, esses todos que a gente falou, porque o corticoide, de uma forma geral, os corticoides sistêmicos que a gente toma, eles realmente têm efeitos que são muito ruins para pessoas com diabetes, com hipertensão, e quando é feito o uso mais prolongado, depois eles não podem ser interrompidos de uma forma súbita. Eles têm uma série de efeitos colaterais. Eles têm indicações muito boas, são medicações muito boas para serem utilizadas de forma sistêmica para várias doenças, mas não podem ser utilizados de forma indiscriminada. Os corticoides nasais, as dosagens deles são muito baixinhas e eles têm, todos os corticoides nasais, existem vários tipos diferentes também, a absorção sistêmica dele é praticamente nula, então ele não tem grandes efeitos sobre o corpo como um todo, ele tem uma atuação local no nariz mesmo. Então essas consequências de modificar a pressão, alterar a glicemia dos pacientes, ela não tende a ocorrer. Claro que tem que ser feito um acompanhamento, né, sempre, principalmente nos pacientes que têm um quadro mais grave dessas doenças, mas são medicações extremamente seguras para usar mesmo nos pacientes com hipertensão e com diabetes. Bia Queiroz disse que nessa época, a gente tá tentando finalizar aqui, mas as pessoas estão um pouco apreensivas. Ela falou que nessa época do ano, ela sofre muito com tosse seca, à noite ela sente muita falta de ar, tem dor no nariz, dor de cabeça e tontura. Pode ser sinusite? Por esses sintomas podem ser muita coisa. Sendo mais à noite, pode ser, às vezes, refluxo também, que é outra doença que acontece muito pelas pessoas se alimentarem de forma inadequada, em horários inadequados. Então, tem que tentar diagnosticar e fazer a diferença aí. Pode ser refluxo, pode ser sinusite, pode ser só alergia. Tem que saber melhor e maiores detalhes. Juliana Fraga também comentou que acabou de marcar consulta. E a Ariane Costa, pra gente encerrar mesmo, ela pergunta se praticar natação faz bem. Praticar natação, todos os esportes são ótimos. Aliás, foi uma das coisas que eu esqueci de mencionar. Eu falei dos hábitos de vida é importante. Dormir bem, se alimentar bem, beber bastante água, praticar atividade física. A natação, eu mesmo, por recomendação médica, fiz natação quando era mais novo, tive problemas respiratórios também. E é uma das atividades que são melhores para essa parte respiratória mesmo. Ajudam muito a melhorar a capacidade pulmonar também. E super recomendado. Marcos Vinícius Gonçalves pediu para a gente falar rapidinho da rinite que ataca com a mudança climática. A gente falou aqui no nosso bate-papo. Se você pegou a nossa conversa agora do meio para o final, pegou agora no finalzinho, fique tranquilo, daqui a pouco essa transmissão já fica disponível na íntegra aqui no nosso Facebook. Você pode assistir e ver e rever quantas vezes você quiser. Também marque os seus familiares, porque a gente falou sobre coisas muito importantes para toda a família. Compartilha, manda o link do vídeo lá no grupo da família. Fala, olha galera, que legal, foi bem explicativo mesmo. Obrigada, doutor. Desculpa por passar do tempo que a gente tinha combinado. Tudo bem. Obrigada aos nossos leitores, a gente recebeu muitas perguntas. Infelizmente, eu não consegui passar todas, mas eu li todas, mas não consegui passá-las na íntegra para o doutor. Vocês podem também ter um Instagram, além
do telefone, tem um Instagram do doutor, Dr. Hugo Leite Otorrino. Isso, o Instagram, @Dr. Hugo Leite Otorrino. Isso. Obrigada a todos mais uma vez. Obrigada ao nosso Hugo daqui, Hugo Araújo, que colocou as legendas pra gente. E daqui a pouco tem mais transmissão ao vivo. Beijo, até a próxima. Tchau.